Fala pessoal, beleza? Meu nome é Pedro e hoje eu trarei uma dica muito útil. Como converter valores com relação à data de câmbio. Então, muitas vezes nós temos algumas bases de pedidos onde alguns valores precisam ser convertidos. Então tem uma base fictícia aqui, tá galera? Essa base eu criei totalmente fictícia, porém baseado em case real, coisa que eu já vivi e sofri para tratar, né? No começo eu fiz com DAX, mas com o tempo a gente tende a migrar muita coisa para a linguagem M devido à performance, tá? Então essa dica que eu quero trazer para vocês. Então eu fiz uma base de pedidos aqui, fornecedor, a gente tem Microsoft, Apple, Nubank, Google, os valores dos pedidos. E note que aqui na moeda a gente possui dólar, moeda brasileira, o real, e euro. Então as moedas que são estrangeiras, elas possuem uma data de câmbio. Então basicamente a gente tem que converter esse valor que está em real para o câmbio, para a moeda, usando o câmbio da época. Então, no caso aqui, o valor 43.753, com a data de câmbio de 2/1, é dólar, USD. Então, eu tenho que ir no Petax e identificar qual foi o fechamento do dólar nesse dia e fazer a conversão, fazer a multiplicação para dólar, que aí é o que o meu financeiro vai pagar, vamos supor, tá? Então note que quando a moeda é brasileira, é o nosso real, aqui ele possui nulo, porque não tem data de câmbio, tá? Aqui no caso, eu já fiz as tabelas utilizando a API, tá? Vou deixar essa API na descrição, mas no vídeo anterior eu ensinei, inclusive, como importar essa API para o Power BI. E assim você não precisa sofrer, ter que baixar planilha de cotação de dólar diário, ela atualiza automaticamente, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Além de eu utilizar essas duas tabelas, eu desabilitei carga aqui. Primeira coisa que eu vou fazer um combine aqui, tá, galera? Então, vamos lá, table.combine, abro parênteses, abro chaves e Petax euro e Petax dólar, ok? Então fiz um combine aqui, o que tá dando errado letra minúscula aqui, lembrando que na linguagem M diferencia o que é maiúsculo e o que é minúsculo. Então agora foi, show, aqui então eu tenho as duas tabelas consolidadas aqui. Então vou renomear aqui, só para identificar, Petax consolidado. Por quê? Vocês já irão entender. Então aqui eu vou desabilitar a carga, porque eu vou fazer esse tratamento só a nível mesmo de linguagem M, não quero carregar para visualização, tá? Então aqui, qual que é o pulo do gato nesse caso? Manter aqui a data de maneira crescente, tá? Então, as datas de maneira crescente, a última data aqui que tem cotação de euro é 27/5, e no dólar farei a mesma coisa, de maneira em ordem crescente, vocês já vão entender. Primeiro de tudo, vamos fazer a conversão utilizando a data de câmbio. E é muito simples e vocês vão entender porque eu criei uma tabela consolidada. A gente vai vir em combinar, mesclar consultas. Então, eu quero mesclar usando o critério de moeda. Pressionando no Ctrl, eu posso selecionar outro critério. Então, são dois critérios, é moeda e data de câmbio. E qual tabela eu quero fazer esse join? É o Petax consolidado. Eu quero que considere a moeda como o primeiro critério e o segundo critério a data. Note que aqui ele já encontrou as correspondências. Eu vou dar um OK e vou trazer só informação de compra, que é o valor que eu vou fazer a conversão. Então ótimo, note que aqui então eu já trouxe a cotação
do dia e da moeda. Então, USD do dia 5/5 estava 5,53. E aqui ele já trouxe para as demais datas que estavam em 5/3, ok? A data de câmbio. Então agora eu posso fazer uma coluna calculando já essa conversão. Aqui eu vou colocar cotação, ok? Então a gente vai vir aqui, adicionar coluna personalizada, valor total convertido, galera, porque é isso daqui que meu financeiro vai pagar, vamos supor. Então vou fazer um if aqui, tá? If, se a moeda for igual a real, então eu quero que ele traga somente o valor total do pedido, ele não vai fazer nenhuma conversão. Se não, else, ele vai pegar o valor total e vai multiplicar pela cotação, ok? Então vou dar um ok e voilá. Aqui nós já temos, eu vou colocar em número inteiro só para ele não ficar muito quebrado. Então aqui nós já temos a conversão, né? 43.841 vezes 4,50 dá 197 mil. Então aqui a gente já fez essa conversão e note que quando é real, aqui ele só traz essa informação, ele só replica a informação que está aqui. Ele ignora qualquer tipo de multiplicação. Combinado? E agora, se eu quisesse então trazer toda a cotação do dia. Então assim, eu tenho o valor total do pedido e meu financeiro falou que não vai pagar utilizando a cotação da data de câmbio. Ele vai pagar excepcionalmente esse mês, ele vai pagar utilizando o PTAX, a cotação de fechamento, a última cotação de fechamento, que no nosso caso foi no dia 27/5. Como faríamos isso? Então eu já vou ensinar na prática dessa forma. Bom, primeiro de tudo, o que nós faremos? Nesse caso, eu já não vou utilizar nesse critério o PTAX consolidado. Eu vou utilizar essas tabelinhas que eu fiz anteriormente. Por isso que permaneceu ambas e eu fiz mais o consolidado. O consolidado é para facilitar toda essa combinação de dados aqui, sem eu ter que fazer de uma tabela e depois fazer de outra tabela. Mas agora eu vou usar de forma separada. Como faremos isso? Então, aqui coluna personalizada. Primeiro, eu vou ensinar eu quero trazer um campo com a cotação do dia. Então aqui vai ser cotação da época, tá? E eu vou fazer uma coluna com a cotação do dia. Então vamos pegar aqui última cotação, pronto. Última cotação. Como farei isso? Então nós iremos utilizar a função if, ok? Eu quero utilizar a função if. If a moeda ela for igual USD, então ele vai trazer o number aqui é case sensitive, number from, abre parênteses, list last, tá? Essa list last eu vou agora mencionar de qual tabela. Então, nesse caso é da PTAX dólar. E qual que é a coluna? Eu vou referenciar a coluna. A coluna que eu quero trazer é a coluna compra. Eu vou até confirmar a coluna compra. Eu vou colocar aqui e vou renomear.
Deixa eu deletar aqui. Ótimo. A coluna compra. Fecho esse parênteses. Fecho o segundo. Else, por enquanto, vou deixar null. Ok? Ótimo. Vamos testar. Então, ele trouxe aqui 5,29. Por que eu falei que o pulo do gato, galera, é deixar a tabela com a data em ordem crescente? Porque essa função list/, ele vai trazer o último valor da lista. Então, nesse caso, aqui ele está acusando que o dólar, o último valor foi 5,29. 5,2986. Vamos conferir. Então, aqui, 27/5, 5,2986. Então, ele trouxe corretíssimo, porque ele está respeitando a ordem ascendente aqui dos dados. Então, a última informação é na linha 6, que é do dia 27/5. Então, ele já está trazendo aqui. Beleza, agora eu quero trazer a informação do euro. Então, a gente retornando na fórmula, ao invés de eu usar else new, eu vou usar else if. Eu acho que aqui é separado. Else if moeda, novamente. Aqui é só clicar. Moeda igual euro. Então, aqui eu vou copiar para facilitar, colar, e aqui eu vou só alterar aqui Petax USD EUR, ok? Ele está apontando algum erro aqui, deixa eu ver qual que seria o erro. Falta o else. Então, se não for nada disso, ele vai ser moeda brasileira, vai ser real. Então, eu vou colocar aqui 1, só para não deixar null também. Agora, ele vai trazer 1, porque, de qualquer forma, se eu fizer a conversão vezes 1, fazer a multiplicação vezes 1, vai dar o mesmo número. Combinado? Então, aqui, ele está falando que no euro, o fechamento foi 5,81. Vamos confirmar? Euro, dia 27/5, 5,81. Então, show de bola. Então, nós temos aqui a última cotação. E para os que são real, ele trouxe 1. Agora, se eu quisesse encapsular essa fórmula, daria também. Ao invés de deixar aqui a última cotação, eu já fazia a conversão e de forma implícita ele já está considerando essa última cotação. Bom, aqui a gente então precisaria fazer pequenas mudanças aqui na fórmula. Então, se a moeda for USD, então aqui o valor total vezes o último item da lista da cotação. Aqui eu vou dar um Enter para a gente indentar e começar a ficar um pouco mais legível o nosso código. Tá? Vou dar 2 indentadas aqui. Então, primeiro resolvemos, ele já vai fazer a multiplicação. Segundo aqui, valor total vezes o último valor do euro. E aqui, ao invés de eu colocar 1 agora, eu posso colocar valor total. Legal? Então, aqui vai ser valor total convertido, cotação atual. Vou deixar grande assim só para identificar. Vamos ver se deu certo? Então, ótimo. Então, agora temos a informação aqui já convertida. Aqui eu vou deixar número inteiro. Substituir. Beleza, só para ele ficar mais organizadinho. Então, galera, aqui ele está fazendo já a multiplicação, pegando a cotação atual vezes o valor do pedido e de forma implícita já convertendo aqui. E para a moeda brasileira, ele só replica o valor, assim como ele fez no anterior. Eu espero que tenha ficado claro essas duas formas, tá, da gente fazer essa conversão. O legal é que
a gente não vai precisar carregar tabelas para o Power BI, ele fica no Power Query. Questão de performance, fica muito mais performático. Vamos esperar ele processar aqui. Fica muito mais performático, elimina um monte de função DAX que consome memória, tá? Por isso que com o tempo a gente tende a migrar esses códigos para linguagem M, justamente para questão de performance. Imagina que a gente teria uma gama gigante aqui de pedidos, milhões de pedidos, e fazer isso em DAX iria demandar muito processamento, muita memória. E quando a gente faz isso na linguagem M, a gente tem um ganho performático. Aqui eu só vou colocar os pontinhos aqui de separação de valor. Então é isso. Nós já temos aqui então a conversão. Posso mandar para o meu financeiro. O financeiro paga dessa forma aqui, tá? E assim, espero que eu tenha ajudado e que isso tenha servido como aplicação para outros cases, tá? Deixa aqui nos comentários se você curtiu. Minhas redes sociais estão na descrição desse vídeo. E fique atento à próxima aula, mais alguma dica aí do dia a dia. No mais é isso, vou indo, falou!